Nasceu há 50 anos em Ilhavo, junto a um mar que é um elemento essencial para si até hoje. Assume que a determinada altura as ciências poderiam tê-lo levado para a biologia e pela exploração da vida marinha. Adorava imenso aqueles programas do Jacques Cousteau, do fundo do mar e tudo isso. Adorava aquilo mesmo e ainda hoje adoro. O mar é uma coisa muito especial para mim. Adoro estar dentro do mar. É uma sensação, das sensações que eu mais gosto é estar dentro do mar. O mar foi sempre muito especial porque eu cresci à beira-mar, mas foi das coisas difíceis quando vim para Braga, foi ficar longe do mar. Aliás, foi logo quando fui estudar para Coimbra e a primeira coisa que eu fazia quando chegava era ir correr para o mar em vez de ir para casa. A vida de Fernando Alexandre encontra um equilíbrio entre o rigor dos números e o cheiro a papel dos livros, que são parceiros em todos os seus dias. O mundo está sempre debaixo da lente analítica do economista. A minha principal ocupação é a leitura. Eu passo a maior parte do meu tempo, de facto, fechado a ler. É assim que eu passo a maior parte do meu tempo, a ler, a escrever. Leio muitas coisas fora da área da economia, mas sempre muito a pensar naquilo que são os meus projetos, nomeadamente sobre a questão do desenvolvimento da economia portuguesa, da sociedade portuguesa, perceber como é que funcionamos enquanto país e por isso eu tenho uma parte mais lúdica, digamos, dos romances. Leio em média 2 romances por mês, é mais ou menos a minha média. Tento ter sempre livros de poesia perto de mim para não me esquecer da poesia. Ultrapassado o dilema da vocação, outros surgiriam mais tarde, entre a vontade de aprender e o impulso de querer fazer. Essa foi de facto uma das grandes dúvidas que eu tive. Eu fui selecionado por uma das melhores empresas portuguesas e na qual eu tinha definido há muito tempo como objetivo de trabalhar e de facto não resisti e pensei, eu gosto de estudar, vou estudar mais um pouco, mas sempre com a ideia, vou estudar mais um pouco, mas depois vou fazer aquilo que eu quero fazer, que é ser gestor e trabalhar para as empresas. Porque eu tenho esta dimensão de reflexão de estudo, mas tenho um sentido também prático, ou seja, eu não consigo pensar os problemas sem pensar como é que eles se resolvem e já agora, se eu puder ter um papel nisso, tento sempre ajudar a resolver. Fernando Alexandre assume-se como um macroeconomista que se lançou no caminho de investigar os desafios da economia portuguesa. Eu preciso de horas fechado todos os dias, tenho essa necessidade e aliás eu costumo dizer que é um dos enormes privilégios de ser académico, é o privilégio de poder fechar a porta. Por um lado, ter uma porta aberta para a sociedade, para os alunos, para os colegas, mas também ter aqueles momentos que são essenciais para a reflexão, para o conhecimento que passa por ler muito, por olhar muito para os dados e depois, obviamente, a escrita que, se do ponto de vista criativo a colaboração com as equipas e a dinâmica das equipas é essencial, na escrita há uma parte que é muito solitária. A vontade de participar nas soluções acompanha-o sempre, de tal forma que ao chamamento político o sim era incontornável. A possibilidade de participar num governo num momento tão difícil como aquele em que eu participei, que foi o governo do período da Troika, liderado pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, de facto levou-me a não conseguir dizer que não. E devo dizer que os 2 anos que eu passei ao serviço desse governo e do país, foram 2 anos sem férias, foram 2 anos a trabalhar ininterruptamente, não tive um dia que não tivesse tido trabalho, mas foram dos anos mais importantes na minha formação. Fernando Alexandre vê o debate no espaço público como um contributo importante, que não dispensa o rigor académico. Tudo aquilo que defender no espaço público tem que estar preparado para defender na discussão com os seus pares. Do meu ponto de vista, para um académico intervir no espaço público, porque nós temos que intervir no espaço público, mas temos que ter regras. Porque se eu não acrescentar algo, ou seja, se eu não acrescentar o rigor, se eu não acrescentar a fundamentação rigorosa, com factos, eu sou um comentador, não sou um académico no espaço público, é outra coisa. E então deixo de ter valor acrescentado. Fernando Alexandre, um economista que nunca se deixará capturar pela crueza dos números. Eu tenho desde miúdo essa necessidade de saber coisas. Tenho é quase uma voracidade mesmo de saber coisas, de ler, de estudar.
A ignorância é uma coisa assustadora. É uma coisa assustadora.